Hoje, nossa mensagem tem o título de O Deus do Sustento. Hebreus 1:3 diz o seguinte: o qual, sendo o resplendor da glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu comecei no seminário há um certo tempo atrás e uma das coisas que a gente aprende no seminário, né, que a gente não deve usar um único versículo para sustentar uma pregação, mas esse versículo, um trecho desse versículo me chamou muita atenção. Ele fez lembrar de algumas situações, né, algumas passadas e outras mais recentes, e que é esse trechinho: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse trecho faz lembrar que vivi e também li algumas coisas na Bíblia, né? E um desses trechos que eu li na Bíblia foi Salmos 16:5, que o Senhor é a minha herança do meu cálice, tá? Que sustenta a minha sorte. No final, em outras versões é um pouco diferente. Em uma versão a gente pode ler: tu garantes o meu futuro, ou tu diriges a minha vida, ou ainda ele é o cálice que sustenta a minha vida. É o alicerce que sustenta a minha vida. Davi, nesse salmo, ele reconhece que o Senhor é quem sustenta ele. E pensando no que diz as versões desse versículo, ele garante o nosso futuro, ele guia nossas vidas, é o Senhor que nos mantém vivos. Já em Isaías 3:1, em Isaías 3 ele está fazendo uma lista de coisas que ele vai retirar de Israel. E no versículo 3:1 ele diz o seguinte: pois eis que o Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, e todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Aqui vemos que o Senhor vai retirar ao povo o sustento que ele dava por conta dos erros do povo, por causa das coisas erradas que o povo estava fazendo. Mas precisamos entender aqui que vemos que é o Senhor que sustenta o povo com o básico para a manutenção da vida, que é o alimento e a água, no caso que é o alimento representado pelo pão. E em outro trecho, em Êxodo 16:12, a gente lê o seguinte: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Nesse trecho, a gente vê o povo de Israel, ele estava no deserto. Eles murmuravam e falavam sobre as coisas que eles tinham no Egito. Eles poderiam ter conseguido essa mesma bênção de poder comer carne de uma forma diferente. Se eles tivessem simplesmente pedido: Senhor, queríamos comer carne, porque eu acho que Deus ele iria mandar a mesma bênção para eles, só que em vez de aborrecer o Senhor, eles estariam ali agradando o Senhor. Mas esse versículo, ele mostra que o Senhor não está preocupado somente com o básico.
ele não está somente preocupado em dar o pão e a água para o povo. Ele está preocupado também com as vontades que nós temos. Ele está preocupado com as necessidades das nossas almas, com o e pensando nesses versículos, eu lembrei de um testemunho ele é um pouco meu. Eu era um pré-adolescente quando a história aconteceu, mas minha mãe é quem costuma contar essa história. Os meus pais tinham recém se separado e por um período a gente ficou com graças a Deus não faltavam as coisas. Assim, a gente tinha o alimento básico. A gente tinha o arroz, o feijão nunca faltava. A gente mas estava no período de um pouco de escassez e um tio meu ele se juntou com os irmãos e ele chegou um dia lá em casa com um carro cheio de compras e tinha de tudo. Eu lembro que uma das coisas que eles trouxeram nas compras era um pacote de M&M's. Ou seja, nem mesmo chocolate, nem mesmo algo que era muito supérfluo, mas algo que a gente gostaria. Eles trouxeram. Ou seja, Deus não está preocupado somente com o básico, Ele não está somente preocupado com que nós paguemos nossas contas. Ele está preocupado com que possamos viver bem também. Um pouco mais à frente no texto de Êxodo, no 14:15, diz o seguinte: e quando o orvalho se levantou, eis que sobre o deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esse pão que Deus tinha dado para eles era o que foi o que ele ficou conhecido como maná, né? E esse maná ele vinha ele vinha todos os dias e as pessoas tinham que pegar a quantidade que eles iriam comer. Isso mostra algumas pessoas com medo pegaram na primeira vez, pegaram demais, outras acabaram pegando pouco e alguns passaram fome, alguns tiveram dano porque estragava de um dia para o outro. Mas isso foi para que Deus mostrasse ao povo de que eles iriam sustentar o povo dia a dia. Deus e outra coisa também que isso nos lembra é que Deus sustentou o povo com esse pão que vinha do céu, que tinha Deus sustentou o povo com esse pão que vinha do céu, que deu origem à frase que Jesus diz em Lucas 4:4, que é quando Satanás ele pergunta para Jesus e fala assim: você está com fome? Transforma essa pedra em um pão. E Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Porque Deus havia afirmado de que o povo não passaria por necessidade.
enquanto ele estivesse no deserto, que ele sustentaria o povo. Isso nos diz sobre o que é espiritual. O Senhor não está preocupado só com o nosso corpo, Ele não está preocupado só com as nossas vontades, mas Ele também está preocupado com com a nossa parte espiritual. As lições espirituais, elas vêm a nós à medida que vivemos, em forma de dificuldades, de situações que devemos vencer, não com as nossas armas, não com a nossa sabedoria, não com as nossas próprias vontades, mas com as armas que o Senhor nos dá. Isso que é importante, né? Porque às vezes passamos por situações e a gente conhece formas de vencer a situação. Mas se a gente vence essa situação de forma errada, é, é, eu, certa vez eu ouvi de um pregador que ele estava passando por uma blitz e por algum motivo o policial disse que ele seria multado. E na hora ele não pensou muito, ele tinha R$ 50 na carteira, ele puxou e deu os R$ 50 pro policial e ele escapou da multa, escapou da blitz e foi para sua casa. Na hora que ele estava dando dinheiro, o Espírito Santo falou com ele e disse que ele não deveria ter feito aquilo, ele não deveria ter feito daquela forma. E naquele momento ele ficou profundamente triste, porque ele entendia que ele tinha errado com Deus, ele não estava dando um bom testemunho naquele momento. E deu e passou um certo tempo e e novamente ele estava com outro problema no carro. O guarda virou e falou assim: olha, eu vou ter que te multar, cara. Aí ele, lembrando da situação que já havia passado, ele virou pro guarda e falou: tudo bem, pode multar. Aí o guarda falou assim: não, você não está entendendo, eu vou ter que te multar. E ele virou assim: não, tudo bem, pode multar. Se multar é o certo, pode me multar. Aí ele falou assim: não, vem aqui comigo. Aí pegou, levou ele para dentro, dentro da cabine e falou assim: não, eu vou ter que te multar. Aí ele falou assim: não, tudo bem, pode multar, é o que deve ser feito. E o guarda, sem entender que ele já tinha entendido que ele seria multado, dá a multa e o pregador ele fica feliz por, por ter tido passado por aquela situação novamente e ter vencido da maneira correta. Às vezes a gente passa por situações e a gente quer vencer no grito, porque a gente acha que a gente tem razão. Às vezes a gente passa por situações em que o Senhor ele vai fazer com que a gente e essa situação ela vai se repetir até que a gente entenda que não é com as nossas armas, não é com a nossa razão que a gente deve vencer as situações, mas devemos vencer as situações através da palavra. E a palavra de Deus é quem nos sustenta. A palavra de Deus é de Deus que vem esse sustento, é de Deus que vem essa sabedoria para que possamos vencer todas essas situações. Oremos. Senhor Deus e Pai estranho do céu, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor
quem nos garante não somente o básico, não somente o arroz e o feijão, Senhor Deus, é o Senhor quem nos sustenta com a carne, com o doce, Senhor Deus, com as coisas que gostamos, e é também o Senhor quem nos dá sabedoria para vencermos no nosso dia a dia, Pai. Senhor Deus, por isso te louvamos, por isso engrandecemos o teu santo nome, Pai, e que possamos, Senhor Deus, cada dia mais receber sabedoria do alto para saber como agir, para saber como proceder, Senhor Deus, em todas as situações. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a paz de Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe vocês.